Bom, estamos dando início à primeira aula do programa de controle da tuberculose. Teremos uma sequência aí de 10 videoaulas, tá? Então, essa aula número 1. Vamos começar. Então, iniciaremos aqui com um caso clínico de um paciente, né? MPJ, 45 anos, masculino, casado, pai de 2 filhos, vem em consulta médica com queixa de tosse há 21 dias. Negou outras queixas. Nega antecedentes de internação hospitalar. Negou ser portador de patologias. Nega etilismo, tabagista, nega também ser tabagista. Ao exame físico 130 por 90 pressão. Investigar aqui, ó, né? Pulso 83, respiração 20 movimentos respiratórios por minuto, ictus cortes normal, ausculta pulmonar estertores bilaterais e ausculta cardíaca primeira e segunda búlia normofonéticas. Aqui a primeira consulta. Como nós estamos investigando no programa de tuberculose, todo paciente que chegar com tosse por mais de 3 semanas, o primeiro exame de rastreio é exame de baciloscopia de escarro. Tá? Então, aqui a conduta é solicitar baciloscopia de escarro com o primeiro exame. Falamos mais adiante, né, que esse exame ele é coletado com 2 amostras. Uma na hora da consulta, em local arejado, adequado na UBS, e no outro dia, preferencialmente em jejum, que se colhe a segunda amostra do exame. Tá? Então vamos lá. Quais são as principais medidas do programa de controle da tuberculose? A principal medida do programa de controle da tuberculose é fazer diagnóstico. É o diagnóstico precoce. Tá? Para isso, tem que fazer a busca ativa dos casos de suspeitos de tuberculose pulmonar. O exame de rastreio é a baciloscopia de escarro. Como é transmitida a tuberculose? A transmissão da tuberculose, principalmente, ocorre pelas vias aéreas. Transmissão por via respiratória. A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos, de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, através da respiração, da tosse, né? Fala e espirro do doente, que está com tuberculose ativa. Geralmente, os mais transmissíveis são os bacilíferos. O que é bacilíferos? São pacientes que têm a baciloscopia positiva. São a forma mais transmissível, então, é a forma pulmonar, a forma importante, principalmente quando a pessoa é bacilífera. O que é o bacilífero? Bacilífero é o que tem o exame de escarro, de baciloscopia de linfa positivo. Essa é a principal forma de transmissão da tuberculose, pela via respiratória. Vamos lembrar que pela respiração liberamos gotículas, né? As gotículas de Fluge, e são gotículas mais pesadas, e gotículas de Wells, as gotículas menores. O bacilo tuberculose está presente nas duas. De forma importante a transmissão pela Wells, tá? Que são, por isso que a gente fala que é necessário o uso de máscara N95 para evitar a transmissão da tuberculose e isolamento respiratório a nível hospitalar. Formas de baciloscopia positiva transmite mais, tá? A negativa, com cultura positiva, pode ser que ocorra transmissão, tá? Então, a baciloscopia positiva é um exame de rastreio importante, o exame de baciloscopia, principalmente para interromper a transmissão da tuberculose, visto que a principal forma de transmissão é pulmonar, né? Embora seja muito raro outra forma de transmissão, a principal é a pulmonar, principalmente em pessoas com baciloscopia positiva, que é o sintomático respiratório. Tá? Sintomático respiratório a gente define como o paciente que está com tosse aí por mais de 3 semanas. Aí tem que se solicitar o exame de escarro. Então, sintomático respiratório é o paciente que deve ser rastreado para tuberculose. As formas extrapulmonares, via de regra, não tem importância na transmissão da tuberculose. O que é busca ativa de sintomático respiratório? Tá? A busca ativa de sintomático respiratório é uma atividade de saúde pública, é um conceito para a programação das ações de saúde pública, de saúde coletiva,
que orienta as equipes, o médico, qualquer profissional de saúde pode solicitar este exame. Então, dizemos que o sintomático respiratório é toda pessoa que está com tosse no período superior aí ou igual a 3 semanas. Todo paciente com tosse maior ou igual a 3 semanas deve ser solicitado o exame de escarro, tá? Obrigatoriamente. Isso chamamos, então, sintomático respiratório. Sintomático respiratório é a pessoa que está com tosse entre 3 ou mais semanas. São pacientes considerados suspeitos de tuberculose pulmonar, visando a descoberta de pessoas bacilíferas. O que é o bacilífero? É o que no exame de descarro, né, na baciloscopia de descarro, dá positivo. Tá? Dando positivo, mais o paciente com sinais e sintomas de tuberculose já confirma o diagnóstico e já deve se iniciar o tratamento básico, se for o caso da tuberculose pulmonar. Obviamente que é a pulmonar, né? Pelo bacilífero aqui. Tá? Então, isso é um ponto importante a ser abordado. Então, a busca ativa de tuberculose é a solicitação de exame de escarro para a pessoa que esteja com tosse entre 3 ou mais semanas. Qual é a frequência da tuberculose pulmonar comparada às outras formas extrapulmonares? Então, tuberculose, nós temos a forma pulmonar. A pulmonar aprenderemos que temos a primária, que é mais comum em jovens, em crianças, e temos a forma secundária, que é mais comum em adultos ou adulto jovem. Sabemos que a forma primária é logo após a infecção, a pessoa desenvolve os sintomas e sinais da tuberculose. E na secundária ocorre infecção, a bactéria ela forma um nódulo de Gom ali no pulmão, ela fica inativa, o Mycobacter tuberculosis, e em algum momento da vida volta a ativar. Isso é a tuberculose secundária. Tá? Então, primária acontece algum tempo rápido aí pós-infecção, coloca até dentro de um ano, né? Já a secundária ela vai ocorrer anos após a infecção primária. Tá? Então, nem todas as pessoas que são infectadas com Mycobacterium tuberculosis vai desenvolver tuberculose. Algumas pessoas elas poderão ter a infecção pelo Mycobacterium tuberculose e o Mycobacterium tuberculose não causar tuberculose a princípio. Se causar a princípio, tuberculose primária, normalmente em crianças. E se depois de um tempo essa bactéria ela se ativa, falamos então e desenvolve a doença, falamos em tuberculose secundária. Isso, olha, vamos assustar aí. Isso pode ocorrer até 30 anos após o contato, aí, décadas, né? Após a infecção primária. Então, após a infecção primária, a pessoa pode não desenvolver tuberculose a princípio, mas vir a desenvolver tuberculose décadas depois. Isso é uma característica bem interessante da doença tuberculose. Então, a tuberculose pulmonar, ela é responsável por 90%. Tem manuais, tem livros, tudo que coloca 80%, entre 80% a 90% dos casos totais de tuberculose. Então, os demais, de 20% a 10% aí, seriam os casos chamados de tuberculose extrapulmonar. Podemos dizer que o Mycobacter tuberculose ele pode causar infecções em diversos órgãos do corpo humano. Então, tem as mais diversas manifestações e doenças de tuberculose. Vai depender muito do agente etiológico, porque não é só o Mycobacter tuberculose que causa tuberculose, tem o bovis e dentre outros, que veremos daqui a pouco. Tá? Porém, o tuberculose, a forma mais importante dele é a pulmonar. Já o bovis, a forma mais importante da tuberculose é a ganglionar, a mais comum, né? Do bovis. Qual é o percentual de pessoas bacilíferas, né? Qual é o percentual? Que interessante, 60%. Então, no total de doentes que têm tuberculose, 60% eles terão o exame de baciloscopia positivo. Tanto é que a sensibilidade deste exame gira em torno de 60% a 80%. Tá? Vamos lembrar que a sensibilidade é a margem de confiança no resultado positivo. Né? Então, ele acerta aí com resultados verdadeiramente positivos num percentual aí de 60% a 80% dos casos. Tá? Tem uma margem de erro aí no exame, que é por volta aí de 20% dos casos, tá? Que são os falsos positivos. Isso pode ocorrer. Tá? Por que 3 semanas? Então, por que a gente espera 3 semanas de tosse para poder suspeitar de tuberculose? Tá?
Segundo estudos, né, realizados em indivíduos com 3 semanas de tosse, a sensibilidade do exame e a especificidade do método passa a ser mais confiável. Então, aumenta a sensibilidade a 80%, né? E a especificidade aí de 94% em média desse exame. Então, é um exame, sim, considerado confiável, né? Por conta disso. Ao realizar busca ativa automática em populações de alto risco, isso é um ponto importante, hein? Cai em prova, de adoecimento, por exemplo, populações em regime carcerário, né, prisional, moradores de rua, indivíduos HIV positivo, sugere que a busca seja realizada em indivíduos com tosse no tempo igual superior a 2 semanas. Então, o sintomático respiratório para a população geral é 3 semanas. Para pessoas que vivem institucionalizadas, por exemplo, população prisional, população de casas de repouso, populações de asilos, aí considerando a tosse de 2 semanas. A partir de 2 semanas já é necessário fazer o exame de baciloscopia de escarro. Já é indicado o exame. Isso é um ponto importante, hein? Qual o objetivo da busca ativa para a tuberculose? Obviamente que o objetivo é identificar sintomáticos respiratórios, que são pessoas que são bacilíferas, né, que está baciloscopia positiva, e com isso quebrar a cadeia de transmissão da doença. A princípio aumenta a incidência, porque descobre bastante caso, mas a longo prazo vai reduzir a prevalência, porque você faz o diagnóstico, como é uma doença que tem tratamento, você interrompe a cadeia de transmissão da doença. Isso é um ponto importante, tá? O que é sintomático respiratório? Sintomático respiratório é indivíduo com tosse por tempo maior ou igual a 3 semanas. Isso é um ponto importante. Para populações carcerárias, institucionalizadas, né, consideramos a partir de 2 semanas. Esse é um ponto importante aí para a prova. Existe um número esperado de sintomático respiratório em uma comunidade? Existe. Existe a média aí a 1%, tá? Então, para planejamento em saúde, a atenção básica, as equipes de saúde da família, têm utilizado aí uma meta de, no mínimo, em um ano, solicitar aí 1% da população fazer exame de escarro, tá? Isso é uma medida de diagnóstico precoce, porque o exame de escarro vai ser solicitado para quem está com tosse por 3 ou mais semanas, ou se for carcerária, prisional, população, ou institucionalizada, de 2 ou mais semanas. Então, tem uma meta para a equipe da família. Uma equipe, por exemplo, que tem um contingente de 3.000 pessoas, no mínimo em um ano ele tem que investigar em 30 pessoas aí. Tem que pedir 30 exames de baciloscopia de escarro. Isso é um ponto importante. Tá? Então, aqui diz, né, que o número de sintomas respiratórios espera encontrar na população para fins operacionais nacional é recomendado a 1% da população. 5% das consultas de primeira vez, de 15 anos ou mais, pessoas, e de 1 a 2% na estratégia só da família. 5% da unidade básica e de 8 a 10% de urgência e emergências em hospitais, porque os pacientes já vão com sinais e sintomas, né? Então, aí, de modo geral, na população geral, aí 1% da população tem que ser investigada em um ano. Tá? Esse é um ponto importante. O outro ponto importante é lembrar que cada 100 pessoas com sintomático respiratório, com tosse, 3 ou mais semanas, espera-se encontrar em média de 3 a 4 doentes bacilíferos. Então, cada 100 exames de escarro que se faz, né, em sintomáticos respiratórios, mais ou menos aí de 4 a pessoas terão tuberculose. Será positivo o exame. Tá? Isso é um ponto importante também. Quais são as estratégias operacionais do programa para podermos encerrar essa primeira etapa nossa? Primeira estratégia operacional. Quais são as estratégias operacionais? Né? Primeiro, sempre interrogar sobre a presença e duração da tosse, a clientela do serviço de saúde, independente do motivo da procura. Então, o médico sempre em consulta está investigando casos de tosse há 3 ou mais semanas e de pessoas institucionalizadas 2 ou mais semanas. Orientar os sintomáticos respiratórios identificados para a coleta de exame de escarro. Então, orientar todo sintomático respiratório, que é quem está com tosse 3 ou mais semanas. Que o exame de escarro tem que ser feito na hora, coleta na UBS, e depois, no outro dia, em jejum, nova coleta de escarro. Que já está dizendo como que é, acabei de dizer agora, né? Registrar atividades nos instrumentos padronizados. Então, tem um instrumento padronizado, tem um livro, né, de controle
exame de baciloscopia de escarro, em todo o BS tem esse livro, é um programa nacional, que tem que ser registrado, a coleta, a data, o nome do paciente, do usuário, né? E a data da próxima coleta da segunda amostra, e depois os resultados que foram vindos no exame, tá? Estabelecendo um fluxo de conduta para caso positivo e negativo à baciloscopia. Então, a gente vai ver mais adiante que uma baciloscopia positiva com sinais e sintomas já fecha o diagnóstico, já inicia o tratamento. E casos negativos, se tiver sinais e sintomas, ele tem que pedir exame de cultura. A gente vai ver daqui a pouco o fluxograma em próximas aulas aí para diagnóstico da tuberculose. Avaliar rotineiramente a busca ativa por meio de indicadores sugeridos, que é a proporção de sintomático respiratório examinado, que a gente acabou de dizer agora, que uma OBS aí, no mínimo, 1% da população em um ano deve fazer exame de escarro. Tá? Proporção de baciloscopia positivas no total, então nesse contingente que é feito, em média, 4% vai dar positivo. E aí você mensura se na tua equipe está dando 4%, tá? E avaliar se a meta está sendo alcançada aí, né, na equipe. Há uma estratégia diferente para a equipe toda a família, para poder finalizar essa parte? Sim, há uma estratégia diferente. Pode incluir a busca ativa de sintomático respiratório na visita domiciliária do agente comunitário. Então, o agente comunitário pode colocar na pauta. O que é uma pauta? É um tema que ele vai levar para todas as famílias de informação. Então, toda a família que ele for visitar, ele leva informação sobre o que é sintomático respiratório, visando fazer educação em saúde da comunidade, para que ela procure a UBS para fazer o exame de escarro. Lembrando que o próprio agente comunitário pode pedir e orientar a baciloscopia de escarro. Tá? É um exame que todo profissional de saúde pode solicitar. Bom, aqui nós concluímos nossa primeira etapa, nossa aula 1, que fala mais do sintomático respiratório, que fala mais do rastreio aí, na verdade, diagnóstico precoce, né, da tuberculose na comunidade. Gostaria de chamar a atenção de vocês algumas das terminologias que aprendemos na aula de hoje. Aprendemos o que significa sintomático respiratório, que é uma pessoa que está com tosse 3 ou mais semanas. Para pessoas institucionalizadas, utilizamos 2 ou mais semanas. Deve ser solicitado o primeiro exame para rastreio, a baciloscopia de escarro. Uma baciloscopia de escarro positiva, pessoa com sinais e sintomas de tuberculose tem que confirmar o diagnóstico, que a principal agente etiológico da tuberculose é o Mycobacterium tuberculosis, que a sua forma de transmissão é por via respiratória, principalmente para quem é sintomático respiratório, que é o paciente com tosse 3 ou mais semanas e também o paciente com baciloscopia positiva de escarro. Essa é a principal forma de transmissão, então é a forma pulmonar da doença. Tá? Concluímos falando um pouco do programa de saúde pública, visando o controle da tuberculose. Infelizmente, o governo está com um programa de controle. O manual que a gente está tendo como referência de 2019 é um manual muito novo, informações bem novas, importantes, e que para diagnóstico precoce da tuberculose, nós nos norteamos em identificar pessoas que estejam com tosse entre o período aí de 3 ou mais semanas. E aí, o exame de baciloscopia de escarro pode ser solicitado por qualquer membro da equipe. Existe uma meta, sim, que em um ano se investigue isso em pelo menos 1% da população. Isso é uma meta para que a equipe fique em vigilância. De 100 testes que são feitos de baciloscopia de escarro, 4 testes darão positivos. Tá? Então, por isso que é importante estar sempre testando os pacientes. A sensibilidade do exame de baciloscopia de escarro gira em torno aí de 80%. Tá? Obrigado a todos aí. Um bom aí estudo aí para todos, tá? Teremos uma próxima segunda aí videoaula. Obrigado.